tudo bem? Vamos lá. Quando nós queremos criar um jogo, né, produzir um jogo, é muito importante a gente ter em mente que precisamos ter um motor, ou seja, aquele software, aquela engine que vai nos ajudar a produzir esse jogo, né? O que seria esse motor, o que seria esse engine? Um software, um programa que vai unir, que vai montar os bloquinhos que a gente precisa, ou seja, vai unir a animação, os desenhos, as sprites, os personagens, a parte de programação, sons, né? Tudo o que for necessário para a construção de um jogo. Então, o motor, a função do motor é unir tudo isso, ou seja, juntar tudo isso de forma com que o jogo possa ser visto, ou seja, possa ser executado. Tudo bem? Bom, aqui eu trago um motor chamado Godot. O Godot, ele é um motor de jogos muito interessante. Por quê? Primeiro, ele é free, totalmente free. Então, se você está interessado em montar um jogo para vender, ou seja, meu sonho é montar um joguinho e colocar na Play Store, por exemplo. O Godot é uma excelente opção. Então, ele é um excelente custo-benefício. Por quê? Ele é free, você não tem que pagar royalties nenhum, né, para os desenvolvedores do Godot. Então, você cria o seu jogo, distribui ele, coloca ele nas plataformas e você não precisa pagar nada. Puxa, mas eu ganhei milhões com ele. Não tem problema, tá bom? Não tem problema. Os desenvolvedores, eles vivem de doações. Então, se você quiser doar alguma coisa para eles, tudo bem. Se não, sem problema nenhum, tá? Quem desenvolveu o Godot foi o pessoal do MIT, tá? Então, o pessoal do MIT, né, a Universidade de Massachusetts, lá nos Estados Unidos, de tecnologia de Massachusetts, que desenvolveu o Godot. E ele é uma engine que ela é open source, tá? Então, os próprios desenvolvedores e pessoas que usam o Godot que vão mostrando que precisa ser alterado ou não na plataforma, tá? Então, até mesmo você pode auxiliar para que eles façam melhorias, né, na engine. Então, isso é muito legal. Mas será que ela é limitada? Não, ela não é uma engine limitada. Ela é uma engine que você pode desenvolver ela em diversas plataformas. Por exemplo, você pode desenvolver em 2D, 3D, mobile, você pode desenvolver para web, você pode desenvolver para console. Então, assim, tem uma gama, tá, de possibilidades de desenvolvimento. Ela tem uma interface que nós vamos ver que é muito amigável. Então, você vai poder verificar que é muito fácil de trabalhar e ela trabalha com uma linguagem de programação que a gente diz que é uma linguagem de programação própria, que é o GDScript. Então, o que é o GDScript? O GDScript é uma linguagem de programação muito simples, muito próxima do Python. Então, se algum dia, ou se você já ouviu falar de Python, você vai verificar que ela é uma linguagem de programação muito próxima do Python. Então, ela é muito fácil, né, de ser programada. Então, como você já viu o C Sharp, por exemplo, você já tem uma noção da dificuldade do C Sharp. Aqui não, aqui é fácil. Tem linguagem que é programação de bloco. Não, aqui é codar mesmo, é linha de código. Porém, simples, simples, simples. Ok? Então, a gente vai ver tudo isso e vai perceber a simplicidade dele. Bom, tem APIs, tem outras maneiras de se programar com o Godot. Então, você pode programar também através de C Sharp, C++ e do Visual Script, tá? Que seria através desses bloquinhos aqui de programação. No caso, vou programar com você através do GDScript, que é a linguagem nativa do Godot. Bom, vamos parar de papo, vamos para o que interessa. Vamos instalar o Godot. Para instalar o Godot, super simples também. Então, só vim aqui na aba Downloads, tá?
escolher o sistema operacional que você está usando. Por exemplo, se você estiver usando Windows, você seleciona aqui o Windows. Todas as versões, ele traz duas opções. A opção Standard e a opção Mono, ok? A opção Standard é a opção que eu estou usando, tá? Que é a opção, vamos dizer assim, original do Godot, tá? A opção mais simples do Godot. E tem a opção Mono, ok? A opção Mono, ela é uma opção que você pode utilizar ela, tá? Ela suporta C# sem problema algum, tudo bem? Só tem algumas particularidades. Outra coisa importante é que ela tem a opção de 64 ou 32 bits, então você vai ter que ver o seu sistema operacional qual que é, se ele é 64 ou 32 bits, então isso daí também é muito importante. Bom, ele é pesado? Não, ele não é instalado, ele é executável. Então, ele é muito, muito, muito leve. Bom, ele cabe num pendrive. Num pendrive simples, ele cabe, tá? E o que ele requisita do seu hardware, né? O OpenGL, no mínimo 2.1, né? O 2.0, né? Compatível com hardware. E se você for usar a versão mono, ele pede o MS Build, né? Que vai vir o Visual Studio Build e o Mono SDK. Simples assim. Então, ele não pede tanta... não pede tanto da sua máquina quanto outras engines. Então, o interessante do Godot é isso. E o legal é que, assim, independente do sistema operacional que você estiver usando, você não vai ver diferença entre a tela do Godot, tá? Você não vai ver diferença entre a tela do Godot. Então, qualquer sistema operacional que você usar, a tela do Godot vai ser a mesma, ok? Aqui sempre você vai ver o release dela, ou seja, a última versão dela. O Godot está na versão 3.4, essa versão aqui, de 5 de novembro de 2021, ou seja, a versão mais recente que teve. Então, vamos baixar o Godot? Vamos baixar? Então, para baixar o Godot, só clicar aqui e escolher a sua versão, ok? Clicou, vou dar aquele tempinho para você baixar. Conseguiu baixar o Godot? Então, vamos lá. Clicou, baixou Godot, tá? Ele sempre vai vir no formato zipado, tá? Ou seja, ele vai vir compactado. O que você precisa fazer? Você precisa descompactar o Godot, tá? Então, vou mostrar aqui no Explorer. Então, sempre descompactar o Godot. Como descompactar? Botão direito do mouse, descompactar aí no seu computador. Aqui no caso, tá percebendo que eu tô usando o macOS, vou dar 2 cliques, ele automaticamente descompacta para mim, tá? Descompactou, ele já gera o executável do Godot. Então, eu vou jogar esse aqui fora, o meu, que eu tava usando anteriormente, porque provavelmente é uma versão mais antiga. E vou jogar, olha aqui, ó, para minha área de trabalho, essa versão que eu acabei de baixar. Olha que interessante. Você vê que eu descompactei e joguei para cá. Ó, vamos ver se ele funciona? Vamos ver se eu não tô mentindo. Vou dar 2 cliques e aguardar. Vou abrir. Pronto. O Godot abriu, tá? No Windows, você vai perceber que ele vai abrir duas abinhas. Ele abre essa abinha e abre uma aba, tanto no Windows quanto no Linux, ele abre uma outra aba de prompt. Então, vai ficar uma outra abinha de prompt. Devo fechar a aba de prompt? Não, deixa de prompt aberta. Por quê? Porque com a aba de prompt aberta é que ele vai executar o Godot. Se você fechar a abinha de prompt, o que ele vai fazer com o Godot? Ele simplesmente vai fechar o Godot, tá? Então, ele vai fechar o Godot para você. Então, deixa as duas abertas, não mexe nelas. Ok? Combinado? Não mexe nelas, por favor. Beleza? Tá assim o seu. Deixa eu só, antes de entrar de vez no Godot, vou mostrar uma coisinha aqui no site, que é bem interessante. No site do Godot, nós temos outras abas aqui bem legais, além da download. Nós temos essa de Learning Key,
onde nós temos a documentação oficial do Godot, tá? Então, assim, quero saber uma coisa específica sobre o Godot. Tem essa abinha aqui que é bem legal, né? E aqui tem a documentação oficial, manual oficial, tudo bem? Nesse manual oficial, por exemplo, eu quero saber sobre 2D. Só abrir e pesquisar. Nós vamos falar sobre Tile Map. Então, using Tile Maps. O que são Tile Maps? Introdução a Tile Map. Então, ele vai dizer aqui, vai dar uma introdução do que são os Tile Maps, tá? Aí, como criar um projeto, criar novas imagens, tá vendo? Ai, mas tá tudo em inglês, Érica. Como que eu vou fazer? Vou abrir aqui a minha Epic Pen para ajudar a gente. Vamos ver. Abriu. Isso aqui salva vidas, sabia? Então, aqui, tá vendo? Eu tô usando o Chrome. Aqui no Chrome, olha que bonitinho que tem aqui. Tá vendo aqui, ó? Ó, aqui no Chrome. Esse botãozinho ajuda pra caramba. Por quê? Quando eu clico nele, eu posso traduzir. Então, se eu clicar em português, ele vai traduzir para mim. A única coisa que você tem que tomar cuidado é que ele traduz também, acaba traduzindo algumas vezes o código. Então, eu preciso, de vez em quando, voltar para o inglês para ter certeza que o código não foi traduzido. Tá? O nome das coisas não foi traduzido. Combinado? Perfeito? Achou tudo? Então tá. Vamos para outra abinha aí. Tem uma outra abinha aqui no Godot. Voltando. News seriam as novidades, tá? Community, aí aqui você pode entrar na comunidade, até no Discord da comunidade, para saber o que está acontecendo, eventos, tutoriais, no Facebook, então no Git. Então você fica sabendo o que está acontecendo no mundo do Godot, tá? Então você se relaciona. E tem até o canal oficial com vídeos oficiais da Godot no YouTube, tá? Sendo assim, você vai ter só informações oficiais. Então, são informações corretas sobre aquilo. Porque eu falo que tem muita informação na internet, mas nem sempre é uma informação correta. É uma informação que realmente vai te ajudar. E quando você vai direto no ponto, ou seja, direto no proprietário da coisa, você tem certeza que vai dar tudo certo, né? Porque o que ele ganha te mostrando, te ensinando errado? Nada. Ele só perde. Então, para ele não compensa. Bom, vamos voltar para o nosso Godot aqui, que é o importante. Vou abrir o Godot. Quando eu abro o Godot, ele vai mostrar essa primeira página para você. Então, ele vai falar para você que você não tem nada. Então, por favor, confirme, né, que você não tem nenhum projeto. E aí você pode abrir a AssetLib ou cancelar aqui. Eu vou abrir a AssetLib, tá? Então, primeiro a AssetLib. Então, aqui, a AssetLib, eu posso baixar templates, eu posso baixar assets, eu posso baixar várias coisas aqui do próprio Godot. Eu posso baixar até alguns projetinhos demos, tá bom? Então, eu posso baixar até demos de projetos mesmo, tá? Então, aqui, ó, asset, ó, vamos ver se ele acha alguma coisa. Ó, não achou nada, tá? Vou colocar aqui. E aí, você vai procurando aqui nas categorias, ó, templates, ó. E ele vai procurando aqui pra vocês, ó. Não tá achando nada de template, porque eu também não procurei nenhum resultado, tá? Então, assim, você vai procurando, pesquisando aqui da maneira que você achar melhor. Tem bastante abinha, tá? E vai vindo aqui, tem até um demo aqui, ó. Instance demo, Android aqui, ó. Para Android, Geek seria a tela, né, inicial. Tem um deminho aqui disso, que parece um Androidzinho e tudo mais. Então, assim, você pode baixar um demo e ver. Não é nosso objetivo. Então, eu vou vir aqui para Local Projects, ok? E vamos criar nosso projeto. Tudo bem? Nosso primeiro projeto, nós vamos clicar aqui em New Projects. New Project. Ele vai pedir para a gente, primeira coisa, é um nome para o nosso projeto. Então, podemos dar um nome qualquer. Então, eu vou colocar aqui
New game. O nome, você pode dar o nome que você quiser. Quero dar o nome de, sei lá, ataque alienígena, o nome que você quiser. O nome é seu, tá? Estou pensando num jogo de plataforma, tá? Porque um jogo de plataforma engloba muita coisa, então dá para aprender bastante coisa e depois aplicar em vários tipos de jogos. Então, pensa num jogo de plataforma, tá? Aqui embaixo é o caminho, ou seja, onde você vai armazenar esse jogo, ok? Então, onde vai ficar a pastinha do seu jogo, tá? Então, aqui você escolhe o caminho. Se você não gostar do caminho, clica aqui em Browse, ele abre para você e você coloca onde você quiser. Por exemplo, eu vou colocar aqui no desktop, ok? Selecionei, tá na desktop, então vai aparecer aqui do lado para mim. Desktop. Esse new game aqui, ele precisa estar numa pasta vazia. Então, é só clicar aqui, ó, em Create Folder. Você vai ver que essas marcações de vermelho vão ficar verdinhas, ó. Criou a minha pastinha em branco, ok? Com o mesmo nome do meu projeto. Deixa eu tirar aqui, ó, New Game. Viu aqui? Virou o meu New Game aqui, tá? Só mexer aqui. Pronto. Virou meu New Game. Aí, você escolhe ou o OpenGL 3.0 ou 2.0. Qual que é a diferença entre os dois? A qualidade de renderização, tá? Então, a gente vai olhar a renderização. O que seria renderização? Seria a compilação das imagens, né? Das texturas que a gente vai usar no processo. Se você quer usar um jogo para web, se você colocar uma renderização com uma qualidade muito alta, né, tanto para web quanto para mobile, ele fica muito pesado, ou seja, não compensa. Então, o OpenGL 3.0 não é recomendado para web e para mobile. Não que você não possa usar, você pode usar, tá? Mas não é recomendado. A mais recomendada seria a 2.0. E se eu colocar 3 e depois me arrepender e quiser a 2, posso? Pode, isso você pode trocar no decorrer do desenvolvimento, sem problema nenhum, tá? Escolheu, selecionou, clica aqui em Create Edit. Pronto. Clicou, ele vai abrir o Godot pra gente. Vou diminuir aqui, só para ficar fácil pra gente enxergar tudo, ok? E aí vamos entender cada um desses itens aqui. Nossa, que telinha, hein? Vamos entender essa telinha aqui? A minha telinha, ela está em inglês, tá? Se sua telinha estiver em português, é muito fácil. Você vir aqui no Project, né? Deixa eu ver se é no Project mesmo. Só tô vendo se é no Project, porque às vezes eu bugo a minha cabecinha. Depois eu lembro, porque a minha cabeça agora não vai lembrar. Aqui é Editor. Lembrei, ó. Em Editor, Editor Settings. E aí você pode escolher a linguagem aqui. Se você quer em português, tá PT. Né? PT em algum lugar aqui, ó. PTBR, tá? Que aí é português do Brasil, tá? Aí todo o editor vai ficar em português. Eu gosto de trabalhar em inglês. Principalmente porque nós que trabalhamos com games, na área de desenvolvimento, tudo, até tutoriais, se você for procurar fora, você vai ver que é tudo em inglês. Então, se você trabalha com português, depois fica até muito complicado de você procurar alguma coisa, se você tiver alguma dúvida ou se você quiser mais alguma coisa, tá? Então, assim, tenta se acostumar a trabalhar em inglês, mas tem essa opção. Então, só para lembrar de novo, Editor Settings, tá? E aí você já trabalha aqui no editor a linguagem, tá bom? Ok? Fechou até aí? Tudo certinho? Lembra que a qualquer momento você pode pausar o vídeo, tá? Voltar, ver de novo, rever, tá? Fazer o que você precisa fazer e voltar pro vídeo, tá? Não se preocupa com isso. Vou falar, a vantagem do vídeo é essa, tá?
Vou clicar aqui, depois eu explico o que eu tô fazendo, só pra você dar uma olhada aqui nos itens da tela. Então, vamos aprender sobre os itens da tela. Bom, aqui nós temos, primeiro, essa barra aqui de cima. Essa barra aqui de cima seria uma barra de, vamos dizer assim, de ferramentas, né? Então, aqui seria aqui o meu menu do meu jogo, da minha engine, tudo bem? Então, nesse menuzinho aqui, eu vou ter a cena, projects, aqui que eu vou salvar os meus arquivos e tudo mais. Embaixo, eu tenho a opção Scene. A opção Scene é a opção cena, né? Nessa cena, nós vamos colocar aqui os itens do meu jogo. Então, tudo que for colocado em tela, tudo que for colocado aqui na cena do meu jogo, na tela do meu jogo, vai aparecer aqui. Então, tudo que eu colocar no meu jogo vai aparecer aqui, tá bom? Nós chamamos esses itens de nó ou node, tudo bem? Nós chamamos de node. Então, os nodes vão aparecer aqui. Toda vez que eu quiser colocar um node novo, tudo bem? Eu clico ou nesse sinal de mais, ou clico com o botão direito do mouse aqui. Então, se eu clicar com o botão direito do mouse e der um add shield node, eu consigo fazer o quê? Acrescentar um novo nó, tá? Dentre os muitos que tem aqui. E nós vamos ver aos poucos alguns deles. Todos não vamos ver? Não. Até mesmo porque ele se divide em 2D e 3D. E não dá para ver todos de uma vez. Embaixo, nós temos o File System. O File System seria como se fosse o Windows Explorer, tá? Aqui vão ficar os arquivos, ou seja, nós vamos criar pastas para organizar nosso projeto e aqui dentro vão ficar todos os arquivos. Então, todas as sprites, todos os scripts, todos os itens do nosso jogo vão ficar aqui. Desse outro lado, nós temos o Inspector, ó, beleza? O Inspector, ele vai fazer o que exatamente? O Inspector, ele nos ajuda a verificar as propriedades dos nodes. Ou seja, se eu clico no node aqui desse lado eu tenho as propriedades. Um exemplo, por exemplo, ó, de propriedade do node é aqui, ó. Eu tenho a parte de offset, que até eu posso flipar, que seria virar ele para a direita e para a esquerda, para cima e para baixo. Eu tenho aqui a parte de animação, né? No caso aqui eu estou usando uma sprite como exemplo. E tem o transformer. O transformer é a posição dele dentro do cenário. Então, aqui eu trabalho position, tá vendo, ó? Então, eu trabalho os eixos, no caso aqui, X e Y, porque eu estou trabalhando duas direções. Eu trabalho a rotação dele e até mesmo a escala. Então, qual o tamanho dele? Se a proporção dele é de 1, é de 2, é de meio, é de 0,25. Então, quanto que ele é? Ele mede metade do tamanho dele? Ele mede 2 vezes o tamanho dele? A gente vai ver tudo isso. Então, aqui no Inspector, nós temos as propriedades dos nossos nodes, tá? Aqui um pouquinho mais para cima, eu tenho aqui os controles de execução, tudo bem? Então, o Play, ele é o controle que nós vamos usar bastante, por quê? Porque ele vai me ajudar a executar o jogo aqui, ver como que o jogo tá rodando, como que tá funcionando. O pause, então, tô com o jogo rodando, quero dar uma paradinha para ver alguma coisa. O stop para parar a execução, tá bom? Aqui eu tenho os plays, esses 2 plays aqui, é para executar só cenas específicas que eu estou rodando naquele momento. Do lado aqui, eu tenho, lembra do OpenGL? Aqui, ó. Então, aqui eu posso alterar a qualquer momento o OpenGL. Então, ai, me enganei, coloquei o OpenGL 2 lá na frente, só que eu não quero mais o 2, eu quero 3. Só clicar aqui e alterar para 3. Aí, só dá um save e restart, ele vai fechar o programa, abrir de novo de onde você parou e vai alterar, tá bom?
Aí depois nós temos o Node. O Node, ele vai emitir sinais pra gente, que a gente vai ver mais pra frente, ok? E aqui em cima, né, também muito importante, nós temos o quê? Os outros controles, que aqui, 2D, né? Então, aqui a nossa cena, aqui embaixo, da nossa área de trabalho, ela muda conforme nós estamos aqui em cima. Então, por exemplo, 2D, eu tô no cenário 2D. Você tá vendo aqui que eu tô com eixo X e Y? Eu costumo dizer que lá nas aulas de matemática, a gente aprende o plano cartesiano. Acho que você aprendeu o plano cartesiano, lembra? Que a professora coloca na sua cabeça o eixo X e o eixo Y. Você nunca sabe para que você vai usar aquilo, né? A professora ensina, mas você fala assim, mano, nunca vou usar isso na minha vida. Para que essa criatura tá me ensinando? Pois bem, é para programação de joguinhos, beleza? Para programar jogo, foi para isso que você aprendeu. Então, aqui você vai entender o que eu tô falando. Temos também o 3D, então quando eu clico em 3D, olha que legal, você tem o plano, só que com X, Y e Z, ó, X aqui no vermelho, Y no verde, Z no azul. E ainda tem aqui, ó, você pode girar, ó, todo o plano, tá vendo? Então, aqui é um plano em 3 dimensões. Nós temos os scripts, então, aqui vão aparecer a lista dos scripts, e aqui no meio nós vamos poder programar os nossos scripts, tá? E, novamente, o asset_lib. Aquele asset_lib que nós vimos lá no início, ele também aparece aqui. Então, se não quis colocar lá, quero ver aqui, pode ver também. Aqui também tem a nossa lujinha do Godot, né? Lujinha do Godot, ok? Lujinha do Godot aqui para você a qualquer momento, tá? Então, esses são os controles. Fora esses controles aqui de cima, que a gente vai ver um por um, tá? Os controles aqui de cima, o que eu acho legal do controle de cima é o seguinte. Temos esse controle aqui. Deixa eu colocar o desenho aqui na tela, que fica mais fácil de entender, ó. É só clicar, segurar e arrastar. Vou pegar esse ícone do Godot mesmo e jogar aqui para a tela, só para você entender. Cliquei nele. Então, aí eu tenho os controles aqui de cima, tá? Ó, tem esse primeiro controle, a gente chama ele meio que para você poder mover coisas. Então, clico aqui, ó, no objeto, eu consigo mover o objeto na tela. Esse aqui do lado, ó, é o de rotação, tudo bem, ó? Então, eu rotaciono o item na tela. Você tá vendo que ele cria como se fosse uma cordinha, ó. E aí eu consigo rotacionar o objeto, tá? Em seguida eu tenho esse outro. Esse outro, ele, deixa eu vir aqui pra frente, ele cria, ó, os eixos X e Y. E aí eu consigo, ó, esticar as coisas nos eixos X e Y. Tá vendo? Pelos eixos, ok? Posso deixar as grids aqui, então coloco os quadriculadinhos. Eu falo que como eu sou uma pessoa que tem toque, vou só vir aqui no Transform. Já vou deixar na posição aqui 0, 0, tá? E já vou deixar aqui na escala 1 e 1 para deixar proporcional. E vou deixar aqui no 0 na rotação, tá? Eu sou uma pessoa que gosta de deixar tudo meio que retinho e tal. Então, geralmente eu clico esse aqui do lado. Porque aí quando eu caminho com o item, ele meio que vai, ó. Você vai perceber que ele fica meio durinho. Vai testando aí no seu. Qualquer coisa, pausa o vídeo e testa, ó. Ele vai ficando meio durinho, então você vai perceber que ele fica bem legal. E se eu quero travar alguma coisa, por exemplo, eu tô mexendo, fiz o meu cenário, quero travar, tem esse cadeadinho aqui que você vai ver, tá? Então, toda vez que tiver o cadeado, significa que ele tá travado, ou seja, eu não consigo mais mexer nele. Para eu mexer, eu preciso destravar, tá bom? Quero ver como tá a cena, dei o play. Aí ele vai sempre pedir para eu salvar a cena, depois eu salvo, e ele vai mostrar em execução, tá? Outra coisa importante é o mouse, ó, o mouse, tá? O mouse é um item muito importante. Sabe o pipe? Pipe não.
Sabe o scroll do mouse, que é essa bolinha aqui? Ó, olha a função dela, ó. Com essa bolinha, eu consigo, ó, girando a bolinha, eu consigo mexer no zoom da tela, ó. Tá vendo, ó? Eu mexo no zoom da tela. Se eu, tá vendo, ó? Aumento e diminuo o zoom. Se eu tiver na tela e clicar com esse scroll, né, com essa bolinha, eu falo que é o pipe, ou seja, eu consigo mexer a tela, ó. Tá vendo? Eu mexo, movimento, ó, a tela. Tudo bem? É bem interessante e bem importante. Deixa eu tirar aqui esses grids para ficar mais fácil, ok? Outra coisa bem importante da gente, antes da gente começar tudo, eu falei que eu tô mostrando o ambiente, tentando explicar o ambiente para você conhecer e explorar ele bem, tá? Nós vamos ver aqui, vou deletar esse item, tá? Botão direito, delete, ou delete mesmo do teclado, tá?